Aquilo que as evidências nos mostram é que aquilo que mais influencia a nossa parentalidade é a forma como nós fomos educados. Não é o contexto, não é a parte monetária, isso tudo conta, isso tudo são camadas, não é? Para onde é que vão os nossos gatilhos? É para exatamente a forma como fizeram connosco. A maior ferramenta da parentalidade é a relação que se constrói com os filhos. Essa é a maior ferramenta. Muitos pais não têm essa disponibilidade para entrar em relação exatamente por causa dessa exaustão. E estão exaustos por causa da falta da rede de apoio, por causa do multitasking, da busca incessante da performance também na parentalidade. Se eu digo isto, vai traumatizar, se eu digo aquilo, vai traumatizar. Portanto, até os próprios pais deixam de estar autênticos na relação com os filhos. Querem que os filhos sejam autênticos, mas deixam de estar autênticos. E é ótimo nós pensarmos e pormos um travão em coisas que dizemos ou podemos fazer que sim, podem magoar o outro a nível físico, a nível verbal, a nível psicológico, mas vai ser impossível sermos perfeitos. Tinha uma dor de costas muito, muito grande naquela altura. E ele estava-se a tirar para cima de mim, estava a achar graça, estava a relacionar-se. E às tantas ele magoou-me, eu dei um berro, ele assustou-se e depois virou-se para mim e disse assim: mãe, já gostas de mim outra vez? Portanto, ele sentiu medo, ali uma não é? quebra com o meu grito, que não foi, naquela altura nem sequer estava a ralhar, não estava... Foi automático? Foi automático, foi de dor mesmo. Mas ele sentiu, assustou-se e a primeira coisa que ele disse foi: ainda gostas de mim? Já gostas de mim outra vez? As crianças não fazem birras, mas têm birras. Precisamente porque elas não conseguem ter autocontrole que nós adultos supostamente já deveríamos ter e muitas vezes também não temos, porque isto é involuntário, isto é primitivo. Este perder a cabeça, quando o cérebro reconhece algum tipo de perigo, e um perigo para uma criança é, por exemplo, não ter o copo azul. Bem-vindos e bem-vindas à nave, à nossa viagem desta semana, aqui com a minha vizinha. Vou-vos apresentar a minha vizinha. Somos literalmente vizinhas e hoje tenho assim este grande prazer de vos apresentar a Filipa Castanhinha. É a minha convidada de hoje. É psicóloga especializada em Psicologia da Gravidez e Parentalidade, mestre em Psicologia da Educação, mãe de 3 filhos, isso só por si já é todo um MBA em montes de coisas. Há mais de 15 anos que acompanha famílias, crianças, profissionais nos desafios emocionais e educativos da parentalidade. Olha, espera aí. Podes cortar aqui este bocadinho porque eu carreguei no botão de bloquear. Onde é que eu estava? Tendo parentalidade. Vou continuar, está bem? A partir de onde eu estava. Tendo trabalhado durante quase uma década no Centro de Desenvolvimento Infantil dedicado à primeira infância. É uma expert, tenho aqui uma expert. Recentemente lançou o seu super livro, que eu tive o prazer, vou mostrar aqui, quem está a ouvir não está a ver a capa, mas estou a mostrar aqui a capa. O seu livro, Colo Não Vicia, onde desafia muitas ideias antigas sobre choro, colo, dependência emocional, comportamento infantil, e ela traz para o centro da conversa aquilo que nós hoje sabemos sobre cérebro infantil, sobre vínculo seguro, sobre regulação emocional, mas faz isto com uma maestria, trazendo muita humanidade e exemplos. Então, hoje tenho este prazer de ter aqui esta maravilhosa conversa e esta maravilhosa viagem contigo. E dizer-vos que eu tive a honra de escrever o prefácio deste livro que é uma grande obra, que é Serviço Público e que eu vos recomendo muito. E tem uma capa tão bonita, tão doce. Tão doce. Não, é lindo. Todo ele. Olha, minha querida, parabéns, antes de mais. Obrigada, por este muito babada passo. Pelo meu 4º filho. Este teu filho, porque isto é realmente, e agora que passaste pelo processo, é mesmo isso que se sente quando se dá à luz uma obra, não é? Que é algo mesmo que vem de dentro de nós. Sim, e foram 9 meses. Foram mesmo 9 meses. Sim. Portanto, foi mesmo um processo muito interno. Aliás, eu tinha... Quer dizer, porque é que uma pessoa escreve um livro? Não tinha mais nada para fazer. Sim, exato. Exato. Com 3 filhos, consultas e montes de projetos a acontecer. Sim, pronto. Não, porque senti uma grande necessidade. Houve aqui uma ponte, não é? Da Mia, que fez a ponte com a Albatroz. Não há coincidências, não é? Claro.
E porque sentia muitas vezes os pais muito isolados. Aliás, o último capítulo é sobre a aldeia, aquele ditado africano, que é preciso uma aldeia para educar uma criança. E o que eu senti era que as aldeias estão cada vez mais inexistentes. Deixaram de existir, porque também não fluem organicamente como fluíam, não é? Já não vivemos literalmente em aldeias, quer dizer, nós voltamos para a aldeia. Exato. Nós estamos a querer voltar um bocadinho mais para aí, não é? Pelo menos aproximar-nos mais desse conceito, não é? De termos comunidade. Sim, mas ainda assim, nas grandes cidades, as pessoas vivem de forma muito isolada, muito compartimentada. E isso faz com que muitas vezes não saibam o nome do vizinho do lado, não têm ajuda com os filhos. Muitas vezes a parentalidade consciente, que eu sou fã, não é? E tenho formação, leva-nos para um lugar que nós também já falámos tantas vezes, de extremismo e de fundamentalismo, que também não é saudável, porque leva-nos para um lugar de perfeccionismo. Sim. E então à espera que todos digam e façam exatamente como nós. Isso leva-nos para um lugar muito isolado e muito polarizado. Sem dúvida. Que não é saudável. Pois nem para os pais, nem para os filhos, nem para o contexto à volta das crianças. Não, e na verdade traz-nos, eu já disse aqui também noutro episódio, que traz-nos para um lugar, enquanto mães, pais, de muita confusão. Porque há esta verdade absoluta e depois há aquela que contradiz completamente a outra. E depois ainda há outra. E depois há muito... uma energia de julgamento. Eu sinto isso, pelo menos, sabes? Eu não faço parte de grupos e de coisas porque sinto sempre, às vezes, nestes canais mais ligados à maternidade, uma certa energia polarizada. Há mesmo. comparação. É como se fosse uma competição. Quando há comparação, há competição. E isso não ajuda. Não é? Gera culpa em nós. Não estou a fazer bem. Não é? Sim, e eu recebo muitos pais assim. Primeiro, nessa pergunta, nessa validação. Será que estou a fazer bem? Será que não estou? E depois eu não dou respostas. Não é? Os psicólogos Claro. levam fazem observações, fazemos perguntas. Mas às pensamos vezes dá uma juntos. vontade. Não, pensamos juntos. Pensamos juntos. E primeiro tem que conhecer aquela família, perceber quais são aquelas dinâmicas, quem é aquela mãe, quem é aquele pai, porque é que decidiram ser uma família, construir uma família. Às vezes voltar ao básico, não é? Fazer o essencial, claro. Aquilo que as evidências nos mostram é que aquilo que mais influencia a nossa parentalidade é a forma como nós fomos educados. Não é o contexto, não é a parte monetária, isso tudo conta, isso tudo são camadas, não é? Mas a mais básica, a mais primitiva, aquilo que para onde é que vão os nossos gatilhos? Claro. É para exatamente a forma como fizeram connosco. Portanto, não há como fugir a isso. Sim, e além disso, é também, eu hoje em dia tenho este olhar sobre a parentalidade. É uma grande oportunidade de não só de não repetirmos, obviamente, as coisas que menos boas que vivemos, mas, acima de tudo, é uma grande oportunidade de revermos, desde um lugar agora maduro, adulto, distanciado às vezes depende, de revivermos também a nossa própria história, não é? E a partir desse reviver, construir uma nova história mais Essa é a grande bonita, oportunidade. Eu acho que essa é que é a grande oportunidade. Agora, tu não és a tua mãe, tu não és o teu pai, os teus filhos não são tu. Isso. Não é? O Francisco e o Martim não são a Inês. Portanto, podem não precisar exatamente das mesmas coisas que tu na altura precisaste. Podem não querer exatamente as mesmas coisas que tu precisaste. Isso até está no livro, na parte da projeção parental, que faz parte, projetarmos faz parte. Portanto, também não vamos diabolizar. Mas quando nós projetamos e limitamos o outro nessa projeção, isso faz com que a criança deixe de ser autêntica. E a questão da autenticidade É, não é? tão importante. Aliás, é a questão, o Gabor fala muito disso, não é? Da perda da nossa autenticidade perante o vínculo. Perante o vínculo ou a quebra do vínculo, não é? Que nós depois tentamos recuperar usando as nossas melhores estratégias, não é? Sim. Mas olha, antes de chegarmos aí, a gente entretanto já foi. Queria-te perguntar primeiro, porque acho que é importante aqui também ter o teu olhar, porque é que sentes que os pais hoje em dia estão tão exaustos, estão tão cansados e chegam a ti à procura de ferramentas
Que eu não estou. Que tu não dás. Essa tramada não estou a brincar. Não, para já porque a maior ferramenta da parentalidade, e eu sou muito direta com isso, digo isso no livro, acho que só uma vez, mas digo isso muitas outras vezes de outras formas, é a relação que se constrói com os filhos. Essa é a maior ferramenta, ponto. E muitos pais não têm essa disponibilidade para entrar em relação exatamente por causa dessa exaustão. E estão exaustos por causa da falta da rede de apoio, por causa do multitasking, não é? Portanto, bem, as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho, eu acho que é uma conquista importante das mulheres, mas fez com que faltasse apoio também em casa, com os filhos. Hoje em dia a rede de apoio de muitas famílias são as creches, são os jardins de infância. Porque os avós também não são avós exatamente como eram antigamente, porque as pessoas reformam-se mais tarde, porque os pais são pais mais tarde e, portanto, os avós também são avós mais velhos e se calhar já não têm tanta saúde. É assim um bocadinho aquela geração sanduíche, estamos a cuidar de crianças pequenas e pais já com algumas dificuldades físicas e outras questões, não é? E depois pela busca incessante da performance também na parentalidade, aquilo que tu falavas, da competitividade, Sim. da perfeição, que nos leva a este lugar de se eu digo isto vai traumatizar, se eu digo aquilo vai traumatizar. Portanto, até os próprios pais deixam de estar autênticos na relação com os filhos. Querem que os filhos sejam autênticos, mas deixam de estar autênticos. E é ótimo nós pensarmos e pormos um travão em coisas que dizemos ou podemos fazer que sim, podem magoar o outro a nível físico, a nível verbal, a nível psicológico, mas vai ser impossível sermos perfeitos. Isso não existe. Isso também é uma grande crença, a perfeição na parentalidade. E eu acho outra coisa também, que é a nossa geração, já lá vamos também dos anos 80, que era educar ou ter filhos nessa altura. Pá, eu quando me lembro, era os pais de cigarro na boca, a mudar a fralda, as crianças são autossuficientes. Por um lado, trouxe-nos trauma, sem dúvida, de uma série de formas, a violência que ainda era muito utilizada, a ausência emocional também de certa forma. Ainda se batia nas escolas, Inês. Exato. A violência era normalizada. Era normalizada, exatamente. Por outro lado, também criou em nós, para quem conseguiu lidar com o trauma, resiliência e skills também para a vida. Há sempre os dois lados também, e há pessoas que também crescem com o trauma. Há bocado estive a gravar outro episódio sobre trauma e houve uma frase que me ficou incrível, que é: o propósito do trauma é exatamente o crescimento. Quando nós olhamos para a natureza, para tudo, o propósito do trauma ou da dor é sempre haver crescimento, só que às vezes não temos recursos, não é? Mas parece que temos cada vez mais informação e parece que os pais estão cada vez mais desempoderados, ou não gosto muito desta palavra, mas menos confiantes. Precisamente, eu acho que o excesso de informação é aquilo que tu dizias há bocado, que é o pediatra diz uma coisa, a psicóloga diz outra, as redes sociais dizem não sei o quê, depois vem a tia com o colo vicia e depois vem, percebes? Isto confunde as pessoas. E é muito difícil encontrar o bom senso e o equilíbrio nas relações. Portanto, se nós também estivermos sempre à busca da felicidade da criança, eu quero que o meu filho seja feliz. Claro, nenhum de nós quer que os nossos filhos sejam infelizes. Ou então aquela velha máxima do não quero traumatizar o meu filho. Pronto, mas eu tive uma frase também de uma paciente que me marcou também muito, que foi: nós não podemos almofadar o mundo para os nossos filhos. E o que é que isso também faz? Faz com que eles também ganhem uma coisa que é tão importante na vida, que é a superação. Não é? Não vamos, obviamente não vamos pensar, ele precisa de ganhar resiliência, então vou frustrá-lo de propósito. Não vale a pena, porque na escola há uma série de momentos onde ele vai estar a construir essa resiliência. Os miúdos passam muito tempo na escola. Sim. E, portanto, na maioria das escolas eles não fazem o que querem, e também é importante que haja regras, que haja estrutura, senão as crianças sentem-se perdidas. Não é? Claro. Portanto, isso dá-lhes muita orientação. E é necessário. É necessário, senão entramos no campo da permissividade e da negligência. E isso é tão nefasto como o autoritarismo. Pronto. Portanto, aqui entramos na busca, em vez da perfeição, do bom senso. E o que é que seria o bom senso? É nós estarmos mais despertos também, estarmos presentes ao ponto, que eu acho que tem muito a ver com isso, não é? O bom senso. Depende, sabes que tenho pensado muito sobre isto, que é aquilo que nós sentimos falta na infância,
é aquilo que nós vamos querer dar aos nossos filhos. Portanto, se nós tivermos um pai ausente, vamos querer dar presença. E às vezes essa presença é tão grande que nem percebemos que é uma presença só física. Se nós tivermos escassez na infância, vamos querer dar muitos presentes. Estas linguagens do amor. Não é? Se nós não recebíamos palavras de afeto, vamos querer dizer muitas. Se nós não recebíamos nenhum abraço, vamos querer dar muitos. Não é? E os atos de servir estão inerentes à parentalidade, eu acho, porque é difícil ser pai e ser mãe e não estarmos nos atos de servir, não é? E portanto é este equilíbrio entre quem eu sou, quem o meu filho é, entre aquilo que as evidências nos mostram, eu acho que é muito importante não deixar passar também, portanto informação, e depois o dia a dia, encontrar aqui o equilíbrio. E quando nós erramos porque somos humanos, reparar. Porque imagina, Inês, o teu pai ou a tua mãe pedirem desculpa por alguma coisa quando tu eras criança. O quão importante isso não era para ti? Aliás, lembro-me de algumas situações. Agora imagina o quão importante é para os teus pequeninos quando tu lhes pedes desculpa. É transformador. E dá uma tranquilidade. Ok, aquilo já passou, está tudo bem. E eu lembro-me de uma vez com o Afonso, porque eu tenho a mais velha, tem 9, depois tenho os gêmeos, não é? Que tu sabes bem, meus piolhos, de 5 anos e meio, mas ele tinha tipo 3 aninhos e pouco, eu tinha uma dor de costas muito, muito grande naquela altura, e ele estava-se a tirar para cima de mim, estava a achar graça, estava a relacionar-se, não é? Pronto. E às tantas ele magoou-me, eu dei um berro, ele assustou-se, e depois virou-se para mim e disse assim: mãe, já gostas de mim outra vez? Portanto, ele sentiu ali uma quebra com o meu grito, que não foi, naquela altura nem sequer estava a ralhar, não estava... Foi automático? Foi automático, foi de dor mesmo. Mas ele sentiu, assustou-se e a primeira coisa que ele disse foi: ainda gostas de mim? Já gostas de mim outra vez? Quantas vezes é que nós também não sentimos isso, não é? Quando... E acreditámos que tínhamos feito algo muito errado, Sim. ou que tínhamos a culpa de alguma coisa. E até hoje. Sim, até porque depois essas coisas ficam e vão-se repetindo. Quando alguém não nos responde a uma mensagem. Não é? Pois é. Mas o que é que eu fiz? O que é que eu disse? Olha, voltando aqui à questão dos anos 80, o que é que nós hoje já sabemos sobre o desenvolvimento infantil que não se sabia há 30 ou há 40 anos atrás? Muitas coisas, Inês. Olha, muitas coisas, e há mesmo muita informação até nas redes sobre o cérebro, mas de facto aquilo que se sabe hoje, sabe-se também através de exames que não se faziam sequer aos cérebros das crianças. Portanto, sabe-se que realmente a questão do colo não vicia, que o problema não está no colo a mais, está claramente no colo a menos. E isso até no pós-guerra, não é preciso ir tão recente, se faziam estudos sobre isso, mas não se faziam eletroencefalogramas nem ressonâncias magnéticas funcionais às crianças. Pronto. E portanto o que acontece hoje é que nós de facto percebemos quais são as áreas do cérebro da criança que ficam mais ativadas em determinadas situações. E aí podemos perceber muita coisa. Sim, e eu até costumo dar o exemplo que é, pensando, há um livro que eu também gosto muito, que é de um neurocientista e de uma psicóloga americanos, que é o Daniel Siegel, que é O Cérebro da Criança. Eu acho esse livro fantástico, e o meu também. Mas o que ele nos diz e mostra de uma forma muito simples é que se nós tivermos uma mão aberta, pusermos aqui o polegar, e isto representa o sistema límbico e o nosso amígdala cerebral, que é aquilo que é o nosso chamado cérebro reptiliano, o mais primitivo de todos. E se fecharmos, isto é o nosso encéfalo. Pronto, aqui é o nosso cérebro, crânio por cima, a proteger. E aquilo que nós dizemos muitas vezes: ele perdeu a cabeça, é quando acontece uma birra, tanto num adulto como numa criança. O que é que fica ativado? Perde a cabeça porquê? Porque perde a cabeça que pensa. O córtex pré-frontal continua a existir, não é? Mas o que é ativado... Mas as sinapses mais... que estão a acontecer mais ativas estão exatamente aqui. Portanto, ele perde esta parte. É exatamente assim que funciona. E então, quando nós temos um adulto em luta com uma criança também assim, ficam 2 cérebros assim.
Dois cérebros em birra. Por isso é que eu também no livro, e digo isto muitas vezes, digo que as crianças não fazem birras, mas têm birras. Precisamente porque elas não conseguem ter autocontrole, que nós adultos supostamente já deveríamos ter, e muitas vezes também não temos, porque isto é involuntário, isto é primitivo. Este perder a cabeça, quando o cérebro reconhece algum tipo de perigo, e um perigo para uma criança é, por exemplo, não ter o copo azul. Exato. Para nós isso não é perigo. Ou naquele dia não era uma maçã como é todos os dias, era uma banana. Sim. E até é engraçado que em inglês eles não dizem having making a tantrum. Eles dizem having a tantrum. E repara como só dizer, passar do fazer, que é muito intencional, para o ter, já muda a perspectiva da birra. Completamente. E às vezes a birra... Aliás, eu queria fazer uma pergunta quase pessoal aqui, que é, o meu filho agora chegou aos 2 aninhos e está, não é? Está que está. E ele tem muitos momentos agora, momentos muito frequentes, de ficar bastante tempo a chorar. Naquilo que classicamente diríamos que era uma birra. E às vezes eu fico super aflita, porque às tantas já é demasiado tempo. E eu quero, sabes, quero ir lá. Queres ir fazer o quê lá? Pois, eu às vezes quero acabar com o sofrimento dele para acabar com o meu. Mas pronto, mas tem sido muito interessante explorar outras formas, não é? E eu própria me tentar regular naquele momento, porque também me desregula, não é? A partir de uma determinada altura é muito intenso. E para nós, PHDA, também, que somos extremamente sensíveis e empáticos, é quase como eu estou a sentir a dor dele, não é? Mas tem sido muito interessante observar isto. E eu não tenho a certeza, mas eu desconfio que houve aqui um certo treino, que é eu estar ali ao lado, estar próxima, porque ele normalmente não quer com saber, raiva, se eu estiver com raiva não quer mas ninguém ele perto. chega a uma altura que ele próprio decide e vem para o meu colo. Já expulsou, já libertou. E eu entendo isso como é importante que eu esteja lá, ou seja, ele não fica ali sozinho a espernear, portanto eu estou ali ao lado, numa postura o máximo de container possível. Claro, não, é preciso perceber se ele não se magoa, não é? Sim, e acontece sempre que ele ainda faz pior quando eu chego ao pé dele. Eu acho que talvez seja essa confiança para poder fazer aquilo que ele precisa, e ele depois automaticamente ele vem sempre. Eu não sou eu que lhe peço, ele vem no momento dele. E eu às vezes fico, será que eu devia ter ido lá? Será que eu devia ter contido mais? Será que eu devia ter dado mais contacto físico? Ajuda-me. Ele demonstra-te que ele não precisa disso. Às vezes o grande problema dos pais é não terem tempo para dar esse espaço às crianças. Porque repara, em momentos de grande frustração, a frustração é uma emoção complexa. É tristeza com raiva. Sim. Portanto, as crianças que não conseguem processar tão bem a tristeza vão expulsar primeiro a raiva. Só depois é que se vão deixar acolher. E as crianças que, por seu lado, têm maior dificuldade em processar a raiva, vão primeiro ficar tristes e depois, no fim, se calhar, às vezes expulsar um bocadinho, irritar-se. Pronto. Mas em momento de raiva, nenhum adulto vai querer ser acolhido, vai querer um abracinho. Portanto, as crianças precisam mesmo de libertar. Se os pais tiverem tempo, paciência, para deixar as crianças libertar, a contenção nem sequer é muito saudável nessas alturas. Exato. Porque ele precisa de experimentar aquilo. E porquê é importante nós darmos espaço aos miúdos para eles experimentarem as emoções? Porque mais tarde, um dia, eles não vão ter o pai e a mãe ao lado. E já vão saber o que é aquilo. Porque já puderam experienciar e sentir. Portanto, não vão ficar completamente estruturados por estarem num momento de frustração com 15 anos porque alguém lhes disse que não. Já sabem o que é aquilo. Ou pronto, as tristezas na adolescência ganham outro impacto e outra dimensão, não é? Mas há muitas emoções que, se nós deixarmos os nossos filhos sentirem na infância, vai ser bastante benéfico, porque vai ser atribuído um nome àquela emoção, não é? Essa é a função dos pais, darem nome àquilo que aparentemente a criança pode estar a sentir, para depois, exatamente, em momentos em que eles estão sozinhos, eles poderem autorregular-se,
controlarem-se porque fizeram esse trabalho de corregulação com os pais. Portanto, tu estares ali ao lado, dá-lhe essa segurança de que eu posso sentir isto à vontade e a minha mãe não foi embora. Portanto, ignorar, não, eu diria que era o oposto daquilo que tu farias. Sim. Portanto, quando se tem tempo, ótimo. Às vezes a falta de tempo não permite isso. Às vezes é falta de tempo, a falta de disponibilidade. Claro. A disponibilidade emocional, hoje em dia, é um tema. É. Porque, de facto, e eu digo isto sem qualquer julgamento, porque hoje em dia a vida, os estímulos. Pá, adultos e crianças. Adultos e crianças. É brutal. Não admira mesmo nada e que a hora do jantar seja a hora mais tensa, não é? Que no fundo é o acumular de tanta coisa ao longo do dia e de facto é uma coisa que faz-me confusão. Eu estou a questionar a minha vida toda agora. Estou numa fase assim, os 40 entraram mesmo a pé juntos na minha vida e questiono estas coisas, sabes? Da disponibilidade emocional. Tipo, que vida é que nós andamos a viver? Bem, os estímulos temos que fugir deles, não é? Porque não dá para controlar os estímulos à nossa volta, então temos mais ou menos que escolhê-los. Sim, mas é a carga de trabalho, de... Para uma mulher, então, que já é um ser super complexo, a carga de trabalho, a autoexigência, não é? As mulheres, eu sinto muito isto, andamos todas muito cansadas. Sim, e exaltou-se também a questão da mulher é capaz de fazer tudo. Sim. Na multitasking, e eu lembro-me daqui há 2 anos, fui aqui ao circo com os miúdos, aqui no nosso bairro, e pronto, era um circo engraçado, mas com falhas humanas também engraçadas. Então, uma das performances era aquela com os pratos chineses, em que está o pauzinho e eles tentam colocar todos os pratos a rodar ao mesmo tempo. Ele deixou cair uma data deles. E eu só pensei, eu devia ter filmado isto, porque isto é exatamente a minha vida. É a nossa vida. A tentar equilibrar os pratos. Estão sempre a cair e a gente tenta equilibrar. Mas repara, o equilíbrio também faz parte disto, que é, se tiver só um peso, a balança vai ficar desequilibrada. Portanto, se tiver só felicidade, a balança está assim. Se tiver só infelicidade, a balança está assim. Então, tem que se equilibrar e tentar mesmo usar aqui um bocadinho o bom senso. É procurar também onde é que nós nos conseguimos relacionar com os nossos filhos de uma forma espontânea e verdadeira, com aquilo que sabemos, com aquilo que vivemos, com aquilo que conseguimos. Porque aquela coisa de querer ser a melhor mãe que puder, isso também é uma exigência brutal. Há uma romantização da maternidade, não é? Sim. Que, na verdade, tem o seu lado romântico, não é? A sua beleza incrível. Mas coisas que eles nos fazem sentir que são únicas. Não dá para descrever, mas também tem tanto de beleza como de crueza, não é? Desta coisa de ser bem real. Achas que a maternidade continua a ser muito romantizada nas redes sociais, não é? Que são só mesmo um micro... Acho, e eu acompanho, assim, eu só trabalho com pais, não é? Portanto, ou com casais juntos ou separados na parentalidade, ou com mães e pais em acompanhamento individual. E as mães partilham muitas vezes isso comigo, que é, eu sinto isto, mas eu sinto-me sozinha, porque eu só vejo coisas bonitas na internet, e mães que recuperaram o peso logo a seguir, e mães que os filhos estão sempre impecáveis, e elas conseguem tomar banho, percebes? E nunca se chateiam, então há muita comparação. Muita comparação. E há esta exaltação de que tudo se consegue. E que o amor pelos filhos é imediato, às vezes não é, às vezes a maior parte das vezes é uma construção. Aliás, se eu te perguntar, não é? A tua relação com eles agora, como é que é agora, como era quando eles nasceram, não é? Especialmente o segundo. Quando nasce o segundo, eu entrei em pânico. Sim, eu lembro. Ai, lembras-te? Eu estava em pânico a pensar, se calhar eu não vou conseguir amar este filho como amei o primeiro. Isso é tão comum, Inês. E se eu não conseguir? A culpa, não é? Mas o que é que eu fui fazer ao outro, que já cá estava? Eu entrei num lugar mesmo muito complicado e precisei de ti, de conversar sobre isso, que eu acho que é uma coisa tão importante na maternidade. Sim.
E na gravidez o espaço temporal é curto. É. Portanto, quando as mães começam a sentir muitas sensações, muita apatia, muita tristeza, devem procurar ajuda. Porque há gravidezes que não são fáceis. Eu, por exemplo, eu não gostei muito da grávida da primeira, que estava empoderada, queria muito ser mãe pela primeira vez. Agora, a segunda gravidez, para além de ter sido super ansiogénica, porque era gravidez de risco no Covid, enfim, a miossintese aos 2, restrição de crescimento hipotética, mas afinal ela é só mais pequenina mesmo. Foi duro. Foi muito duro. Portanto, há um lugar de muita empatia que eu tenho pelas mães, por muitas coisas que eu passei também. E outro lugar de muita compaixão. Porque, de facto, não é fácil. E a maternidade depois depende muito também do temperamento do filho, não é? O chamado feitio, que é esta parte genética que pode ou não ter características herdadas, não é? Tudo o que é herdado é genético, mas nem tudo o que é genético é herdado. Porque há mutações. Sim. Não é? E depois é difícil porque, por exemplo, pessoas mais calmas, mães mais calmas, com filhos muito agitados, isso pode ser difícil. Como também mães muito agitadas, com filhos muito agitados, também pode ser igualmente muito difícil. Também. É um efeito espelho muito forte. É. Mas muitas oportunidades, não é? Sim, mas é preciso olhá-las, é vê-las mesmo. Na tua prática clínica, o que é que tu notas como um padrão assim em muitos de casais ou em muitos pais, mães? O que é que tu notas como um padrão? As pessoas estão... É mais o quê? Estão mais desconectadas de si e logo dos filhos? O que é que tu sentes assim? Olha, eu pensei logo numa coisa, que é o desalinhamento parental. Um quer uma coisa, outro quer outra. Para já é super engraçado. Os pais chegam às consultas completamente obrigados. Quase todos. Os pais homens. Ok. As mães mandam, e se calhar muitas pessoas vão sentir isto que eu vou dizer, que é mandam posts de Instagram para os maridos, compram livros, olha, eu li isto, é muito bom, lê também. Reels, olha, segue esta pessoa que ela diz coisas muito giras e muito certas e com evidências, portanto, e eles muitas vezes nem aí. E tudo certo, porque nós não somos iguais. Não somos iguais. O problema é quando isso se espalha depois nas dinâmicas com os miúdos, em que a diferença é tão gritante que depois o que acontece muitas vezes é uma desautorização de um perante o outro. Sim, e isso causa muita entropia, não é? Causa. E depois há coisas que... E aí os pais vêm muito nesse sentido, que é mães a dizerem que os pais são mais autoritários, os pais a dizerem que as mães são mais permissivas. E onde é que lá está o bom senso? E houve um pai que me disse uma coisa que eu depois até cheguei a casa e pedi desculpa ao Pedro, que disse assim: eu não sei o que é ser mãe, mas ela também não sabe o que é ser pai. E eu cheguei a casa e fui-lhe pedir desculpa. É verdade, não é? Nós às vezes vemos o outro com as nossas próprias lentes e não é. Estas coisas são incríveis, as coisas que os pais me dizem. São incríveis mesmo. Olha, e diz-me uma coisa, em relação mesmo ao comportamento das crianças. O que é que o comportamento das crianças atualmente está a dizer sobre nós? As birras... Porque há um certo também padrão de comportamento hoje em dia nas crianças, não é? Sim, eu acho que a hiperestimulação está a chegar a todo lado. E o cérebro das crianças, ele desenvolve-se muito rápido nos primeiros 1000 dias, não é? Até aos 3 anos. Aliás, ele tem o tamanho, de cerca de 80% do tamanho do cérebro do adulto aos 3 anos. Mas isto não significa que tenha a mesma maturidade. Claro. Eu dou sempre muitos exemplos e muitas metáforas e tudo muito visual. Imagina uma banana verde, outra amarela, não é? Tem o mesmo tamanho, mas uma está madura, a outra não. Portanto, estes cérebros são assim, até porque a parte que controla, que planeia, que tem paciência, que espera, que executa, portanto, esta parte toda da frente, não é, que eu dizia há pouco, que se perde
quando se entra em modo disfuncionalidade emocional, ela só está completamente desenvolvida no início da fase adulta. Pronto, só por aí nós conseguimos perceber que pedir a uma criança para controlar as emoções é a mesma coisa que pedir-lhe para pilotar um avião. Ela não vai conseguir. É impossível. É a mesma coisa impossível. A não ser que tenha um ambiente tão disfuncional à sua volta que ela já tenha aprendido a controlar por medo. Pronto, aí é diferente. Mas aí é o medo que sobressai. Sim. Não é o Sim. autocontrole. Não é? É tão bem comportadinha. Não, estás cheia de medo. Coitadinha. Pronto. Portanto, eu acho que muito daquilo que as pessoas hoje em dia se queixam de estes miúdos hoje estão impossíveis, estes miúdos, isto e aquilo, para já há coisas que nós temos que nos esforçar a fazer tal como acontecia nos anos 80, que é potenciar rua. Rua, movimento livre, espaço para os miúdos brincarem, dar-lhes liberdade, porque eles não se sentem, eles são tipo uma panela de pressão constante. Sim. Imagina, estão na escola o dia inteiro, chegam a casa a um apartamento, e a maior parte das pessoas vivem em apartamentos. Onde é que eles podem correr? Não podem fazer barulho por causa do vizinho, o vizinho não se pode fazer barulho, não, agora temos que ir para cá, pronto, e está tudo certo em rotinas, mas o espaço que havia para brincar na rua e não existe no fundo, hoje. descarregar toda aquela energia acumulada. Sim, e aliás, o dormir, não é? O dormir também é super reparador. E até houve um estudo feito no Reino Unido sobre diagnósticos PHDA em crianças, que depois chegou-se à conclusão que afinal 30% tinha sido diagnóstico errado, que o problema era o sono. Era só falta de regulação. Era, portanto, aquela desregulação dos miúdos durante o dia não era hiperatividade, era falta de descanso. Falta de descanso, sim. E portanto há aqui coisas que é necessário os pais ativarem-se mesmo e forçarem-se a levar os miúdos à rua. Pode não ser parques estruturados, pode ser florestas, pode ser uma coisa qualquer, não é? Mas os miúdos precisam de libertar energia, eles têm necessidade de movimento. Basta vê-los a andar, eles não andam, eles pulam, o chão é lava. Exato. Não é? O chão é lava, olha uma pedrinha, olha este pau. Eles vivem um mundo de forma diferente de nós. E que bom que é nós termos essa oportunidade de olhar. Eu lembro-me de um dia, estava a ir para a escola, e o caminho que eu faço para ir para a escola é um caminho bom porque são 15 minutos de terra e de couves e de muita agricultura, muito diferente de quando vivia em Lisboa, que era 15 minutos de segunda circular. Exato. E então eu lembro de uma vez o Afonso muito aflito: mãe, sim, querido, o que é que aconteceu? E ele assim: está ali uma lesma na parede. Que eu, uau. Ele pôde observar isso, ele consegue observar isso. E eu achei que ele estava aflito com alguma coisa, mas ele estava aflito, entusiasmado. estava para mostrar, mãe, olha a lesma. E portanto a hiperestimulação faz com que este cérebro que se desenvolve de tamanho, não é, tão rápido, e mesmo são pequenas esponjinhas, como nós costumamos dizer, não é? Há muitas sinapses, muitas ligações neuronais a serem criadas. Se o mundo for completamente acelerado, o cérebro não vai conseguir acompanhar isso tudo. Portanto, vai explodir. Exato. Portanto, estavas a dizer que muito importante. A minha pergunta era: o que é que as crianças nos estão a mostrar? Precisam de espaço. Precisam de dormir, precisam de espaço ao ar livre. E precisam das coisas mais slow motion. E precisam das coisas mais slow motion. Até os próprios desenhos animados, na nossa altura, eram completamente diferentes. Claro. Não, era muito eram feitos à mão. E era aquela tínhamos hora. Tínhamos que esperar. Não dava para andar para a frente, não dava para andar para trás, não dava para pôr pausa. Só isso, não é? Já muda tanto a nossa forma de estar. Sim. Não é? Portanto, é darmos esta pausa. Que também é útil para nós. Super. Tanto para nós como para eles. Aliás, se nós nos permitirmos dar a nós essa pausa, eles vão entrar também nesse flow. Inês, eles veem. Não é? E no livro eu falo sobre faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Não é? Que é aquelas frases míticas, crenças, ditados que atravessa tudo o que são países de língua portuguesa usam esta frase. E eu vivi no Brasil, portanto eu sei que eles lá também usam. É para esquecer, porque eles observam mais do que ouvem. Não é? Eles aprendem
pelo Eles exemplo. repetem através do Eles exemplo. replicam. Não aquilo que nós dissemos, mas o que nós fizemos. Sim, e os adultos a mesma coisa. Sim. Olha, eu queria ir aqui a uns mitos. Bora. Queria ir aqui a uns mitos, porque acho que é importante. Tu fazes isto até com uma leveza incrível, trazendo sempre muito conhecimento. Então já falaste de um, não é? Que é o colo. E da aldeia também. O colo não vicia, exatamente. E no meu tempo não era assim, no meu tempo não havia birras. Não, havia, só que as crianças não tinham oportunidade. Eu não dou exemplos quase da minha parentalidade aí, porque essa não é a intenção do livro, mas dou um que me marcou precisamente por causa das birras. Que eu estava, já não sei, acho que era na Leroy, e aquilo tem tipo um snack bar pequenininho, levámos os miúdos e a Isabel estava com fome, estava ali naquele momento entre a espera do snack até começar a comer, mas já estava em desregulação completa, ela não pode estar mesmo muito tempo sem comer, não aguenta. E apareceu uma senhora e disse: as meninas bonitas não choram. E eu: choram, todas as meninas podem chorar. Porquê? Mas, e ela assim: eu não chorava. E eu assim: mas não deixavam? Ela: não. Pois. E ficou ali. A senhora ficou ali a ver, eu fiquei a senti-la, senti que lhe dei um bocadinho de colo de alguma maneira, com a Isabel ao colo, mas é para exatamente demonstrar isto, que sempre houve birras, porque birras são desregulações emocionais. Sim. E se nós formos pensar nesta amígdala cerebral, que é o nosso cérebro primitivo, isto existe desde que nós somos, desde sempre, não é? Portanto, e nós somos mamíferos, há coisas que nós não podemos dissociar da nossa espécie. Olha a amamentação, olha a gravidez, olha o parto. Somos mamíferos, não é? Sim. E portanto, olhar para trás não é criticar os pais, não é desonrá-los, não é? É muitas vezes o contrário, é honrar os nossos filhos, é olhar às vezes com mais ou menos dor para a história de cada pessoa, mas também permitir que, aquilo era assim, mas havia um contexto diferente, não é? Os nossos pais viveram na ditadura, havia um trauma coletivo, não é? Havia muita mortalidade infantil, portanto a própria vinculação às crianças, o próprio apego às crianças Era bem diferente. era diferente e era difícil. As famílias eram muito maiores também, e depois era difícil a pessoa permitir-se sentir tanto apego, tanta vinculação, porque podia vir uma doença e não havia cura para aquela doença. Ou havia uma guerra e, portanto, isto fez parte da nossa história. Sim, e isso também está no a livro. Imigração. Sim. Eu venho de uma família de imigrantes. Todos Sim. os homens imigravam. As mulheres ficavam sozinhas com os filhos. Sim. Imagina. Sim. E tu não tens irmãos. E Mas se calhar os teus antepassados eram tipo 7 ou 8. Exato. Sim. Mas a que custa esses 7 ou 8? Não é? Claro. Não, a custo de muita coisa, na verdade, muita história. Sim, e a ciência evoluiu também para nos libertar de alguma dor física, de aumentar a nossa esperança média de vida, para curar doenças, não é? E, portanto, ignorarmos isso tudo também é pôr-nos um bocadinho num lugar de ingratidão, não é? Sem dúvida. E sabemos que fizeram o mesmo melhor que podiam com aquilo que tinham. Sim. Sem dúvida. Olha, esta preciso mesmo que é o castigo e ensina. O castigo é importante. Eu estou-te a trazer esta porque, viver-se... Eu acho que isto ainda está um bocado instituído, pelo menos na parte das escolas. Não sei até que ponto nas famílias. Também. Que o castigo ensina. Por favor, ensina-nos qualquer coisa sobre isto. Olha, se nós pensarmos que na natureza não há castigos, há consequências. Isso pode trazer... Qual é que é a diferença? A diferença é que um castigo é uma coisa propositada, intencional, para que a criança, através do sofrimento, aprenda algo.
ou retirada de alguma coisa. Vou-lhe retirar agora uma coisa que ele gosta para ele aprender a não fazer para a próxima. Ou a humilhação. Humilhação. Isto ainda existe na escola Sim. hoje. O meu filho já me contou a coisa que ficou virado para Faltam as orelhas de burro, no não é? cantinho do pensamento ou não sei o quê. Cantinho num pensamento não serve para nada, Inês. Eu vou-te explicar porquê. Voltando aqui ao meu amigo cérebro, o meu encéfalo, a minha mão, não é? Vamos usar as nossas mãos para alguma coisa de jeito. Que é a criança, primeira infância, até aos 6, 7 anos. Pronto. Ela fica a pensar em quê? Quando fica isolada. Eu sou mesmo uma porcaria, eu fiz mesmo tudo errado, portanto começa a construir estas crenças dentro dela. Ou então, isto é super injusto. Ou então, para a próxima faço pior. É? Portanto, só aqui 3 coisas que não são nada benéficas. Alguma aprendizagem? Nenhuma. Não é? E depois a culpabilização à frente de todos, este lugar de humilhação, não é? A exposição. E depois o abandono. Abandonou-me. Deixou-me aqui. Portanto, como é que, por exemplo, nas escolas os professores poderiam fazer, em vez de castigar e meterem num cantinho, trazê-los para o pé deles? Olha, querido, aquilo que aconteceu não foi certo e nós não podemos validar todos os comportamentos. Como não é? óbvio. Não foi certo, agora vais ficar aqui um bocadinho ao pé de mim, vamos estar os dois a acalmar-nos, eu vou-te ajudar, não te vou abandonar. É? E em Vamos casa, falar sobre vamos isso falar eventualmente. sobre isso. Sim, mas também depende da idade da criança, porque com 2 anos Claro. não vais falar com a criança sobre nada. Não é? Vais dizer coisas muito simples e muito curtas e diretas, que é, querido, podes estar chateado, mas não podes bater. E acaba aqui. Isto não vale a pena ter grandes conversas com uma criança de 2, 3 anos. E não estou a dizer para passarmos para a negligência parental, mas é preciso adequar o discurso à idade da criança, senão não é funcional. Não podemos ter conversas de adultos com crianças de 3 anos. Não é lógico sequer, não é? E portanto, em casa, os castigos que tenham que tenham esta substituição pelas consequências. Se partiu, não vou comprar um igual. Exatamente. Ou então vamos tentar consertar os dois, não é? Se bateres, tens de pedir desculpa. E há muitas pessoas que dizem, pois, mas isso não chega. Chega. Porque aquilo que as evidências nos mostram é que não é com base na empatia e no respeito e nestas consequências lógicas e naturais dos atos que as crianças se tornam negligentes e delinquentes. É exatamente quando há humilhação, quando há violência física, verbal, psicológica, quando há abandono. É exatamente Muito a partir daqui. isto que tu estás a dizer. É exatamente a partir daqui. Por isso é que a palmada também não educa. Não é? Era o que eu ia dizer a seguir, que eu disse, não vou dizer esta, mas o óbvio às vezes precisa mesmo de ser dito, não é? Sim, e aqui eu dou o simples exemplo. Aliás, no capítulo das palmadas eu até fui um bocadinho mais longe, porque eu coloquei perguntas que os pais fazem exatamente nas consultas, que é, mas é só uma. E não traumatizou, e eu estou aqui, sobreviver, sim, na fraldinha, coitadinho, na fralda é quando são mais pequeninos, não é? Exato, mas não, o nosso lugar enquanto adultos é proteger as crianças, ponto. E depois é pensar que se o teu chefe chegar ao pé de ti porque tu erraste e te der uma palmada, tu vais, mas o que é que aconteceu aqui? Se um amigo teu chegar ao pé de ti, está chateado, dá uma palmada, se o Rui te der, tem nada a ver com isso, mas se vocês estiverem chateados e ele te der uma palmada, há uma quebra de vínculo. Sim. E há medo que para a próxima aquilo aconteça outra vez. Certo. Sim. Portanto, se nos adultos não é permitido, até por lei, porque é que para as crianças é educação? E lá está, isto também tem uma história pedagógico, sim, não é? Palmada pedagógica, não esquece, tem nada de pedagógico. E aliás, mas isto também percebe-se, porque nós vinhamos de um contexto há 50 anos atrás, nós não estávamos a falar de uma palmada, estávamos a falar de tareias de cinto. Sim. Não é? Portanto, a forma, o embrulho mudou
não é? Mas não deixa de ser violência. Mas atenção, eu também tenho pais que chegam e partilham que não conseguem fazer de outra maneira, mas estão num lugar de mudança, porque só de facto estarem ali significa... Mas tu ainda tens esses casos? Tenho. Uau, mas que já estão contigo, Sim. portanto já estão a trabalhar, Sim. mas ainda admitem que não conseguem fazer de outra forma. Sim, e trazem uma tristeza profunda por não conseguir. Mas Claro. é aquilo que lhes sai automaticamente, porque foi exatamente assim que fizeram com eles. Exato. Porque não aguentam mais. Mas não é o não aguentar mais porque a criança é má. Não há crianças más. É porque eles próprios estão exaustos. E nós, quando estamos exaustos, ativamos o nosso piloto automático. É tão simples quanto isto. Em todas as situações da nossa vida. Exato. Ok, então qual é que é o caminho, não é? O caminho da reparação, que é uma expressão que me faz tanto sentido. Sim. Não é? É reparar, é pedir desculpa. E não é... E aqui as nuances para a desculpa também são grandes, que é... Desculpa, eu perdi a cabeça, mas tu fizeste-me perder a cabeça. Isso não é desculpa. Isso é desculpabilização. E isso não ensina responsabilidade pessoal. Ensina a pôr a culpa no outro. Também temos muito, não é? Agora, quando nós pedimos desculpa, eu chateei-me, eu gritei, eu fiz isto, desculpa, eu não devia ter feito. Ponto. Aqui acaba a minha parte. E depois, querido, tu podes sentir o que tu quiseres, mas não podes bater. Mas já houve um reconhecimento da tua parte. E eu vou-te dizer, eu faço muito esta experiência com o meu filho mais velho, que já tem 7 para 8 anos, e já há muita coisa que eu consigo ver, epá, acho que estou a fazer, acho que está a correr bem. Que é, ele tem muita dificuldade em regular-se, né, como PHDA, e às vezes eu também tenho. Se chego cansada, se chego exausta e ele está naquela fazer barulho, e quando acontece alguma coisa e eu vou pedir desculpa, nós estamos a ensiná-los, através do nosso exemplo, a eles próprios também poderem tomar essa iniciativa e a reconhecerem que eles também não tiveram bem. Isso já aconteceu. Tipo, do meu filho vir ter comigo e dizer: oh mãe, desculpa, eu há bocado não estive bem, eu não queria ter gritado contigo, eu não queria ter feito não sei o quê. Sim, Inês, e isso é super importante estás a dizer, porque também estamos a entrar num campo, lá está, tão fundamentalista, que também sentimos que não, a criança nunca nos pode pedir desculpa. Não. Uma coisa é uma criança de 3 anos tem a mínima noção, ou de 2 anos, enfim, Martim, não é? Tem a mínima noção. Claro. Agora, uma criança já na segunda infância, que já tem consciência dos seus atos, já está a aprender e a moralidade está a crescer dentro dela de uma forma brutal nessa fase do desenvolvimento. É exatamente o que eu estou a dizer, dele próprio também de vez em quando já perceber podia ter agido de forma diferente e ele também abrir esse espaço. Sim, mas sem a tua culpabilização, não é? Isso é super importante, que essa é a diferença, que é, pá, tu fizeste-me ficar triste, ou seja, a criança é culpada das tuas emoções e de tudo o que tu sentiste, não é? Portanto, há ali uma grande culpa dos pais para as crianças. Sim, de transferirem, não é? Sim, de transferirem. A responsabilidade. Outra coisa é a criança aprender a responsabilidade pessoal exatamente pelo exemplo e de perceber que às vezes ela também se vai perder e também volta a nós. Exato, e também que está procura tudo bem. o caminho da reparação, Sim, sabes? sim. Foi isto que eu reparei, tipo, que esta dinâmica também já acontece de vez em quando ao contrário. E acho que é um exercício interessante, não é? De a própria criança também já ter esta consciência. Sim, de vez em quando. E eu digo isto que eu não vejo mal nenhum, porque eu acho que é super saudável quando a criança reconhece e também consegue pedir desculpa. Sim. Mesmo numa relação hierarquicamente vertical. E já aconteceu com o irmão também, dele perceber que magoou e de ir lá, e sabes, e de entrar em relação. Sim, e os irmãos é incrível porque nós conseguimos perceber que é uma relação muito mais horizontal, não é? Mas que eles espelham muitas vezes a forma como nós lidamos com eles, os mais velhos principalmente. Tal como a forma como eles nos sentem
a nossa relação com eles é a forma muitas vezes que eles se vão relacionar depois com os irmãos mais novos. E assumem, de certa forma, ali inconscientemente um lugar Sim. mais, não sei se sentes isso também com os teus, mas às vezes de responsabilidade. Olha ali, não sei o quê. Sim, quando a diferença de idades é maior, sim. Sim. Quando a diferença é mais curtinha, não se consegue ter bem essa percepção, a não ser que o contexto à volta lhes diga muitas vezes: tu és o mais velho, tu és o mais velho, tu és o mais velho. Né? Ou seja, e este do mais velho, às vezes também não é assim. Também tem muito que se lhe diga, porque depois também entram ali numa ótica de cuidador e os pais, não, está ali o mais velho, ele toma conta. Não. Isto não é o papel das crianças, isto é o que papel havia dos muito pais. também, há 40 anos atrás. Sim. Não é? Que é o irmão mais velho, é quase que automaticamente ficava o responsável, não é? Do mais novo ou dos mais novos. Sim. Também estava exausto, o pai não estava em casa. Exato. Era um outro tipo de estrutura e dinâmica familiar, não é? É um sistema vivo, as famílias são sistemas vivos. Olha, diz-me uma coisa, o que é que nós, neste momento, o que é que tu sentes que nós precisamos de fortalecer na parentalidade? Neste momento, nesta fase, nesta época, o que é mais importante de nós solidificarmos, praticarmos? O que é que tu sentes? Eu acho que é tão importante aprender a pedir ajuda, Inês. É o que eu sinto mais, é pais exaustos. Criarmos rede, sem achar que vamos incomodar ou que... É preciso contar com as pessoas. Às vezes... E eu também já estive nesse lugar, quando os gêmeos eram muito, muito pequeninos e nós estávamos os dois muito, muito, muito cansados, em pleno confinamento, no segundo, o Pedro virou-se para mim e disse: nós precisamos de ajuda. E eu assim: o quê? Todos os dias? Que já não dá mais. Nós não dormíamos. Isabel tinha refluxo muito grande. Ainda tínhamos a Luísa, portanto não tínhamos só os dois pequeninos. E para mim foi muito difícil aceitar que eu precisava de uma ajuda extra, porque como era Covid, os avós podiam ajudar muito QB, porque eram grupo de risco, não é? Portanto ainda havia as máscaras, já havia também as primeiras vacinas, mas... e nós estávamos mesmo muito, muito cansados. Portanto, ele ter percebido isso antes de mim... foi de uma enorme consciência. E eu vejo isso também muito nas mães, que às vezes são os pais que dizem: não, nós precisamos, tu não aguentas mais. As mães tentam aguentar até ao seu limite e depois, muitas vezes, entram em depressão, muitas vezes. Outras entram em burnout, mas nós em psicologia sabemos que o burnout é um primo muito próximo da depressão. Aliás, antigamente era o esgotamento, não é? Sim. Portanto, está mesmo muito, muito próximo. Posso dizer que as pessoas que eu sigo que entram em burnout, rapidamente percebe-se que não é só descanso que elas precisam. Precisam de mais, precisam de ajuda, precisam de parar, precisam de voltar a perceber quem eram, porque há muitas perdas com a maternidade e com a paternidade e com a parentalidade, há muitos lutos a fazer. E se nós não tivermos ajuda, nós não conseguimos nem nos descobrirmos quem somos agora. Sim. Não é? Coisas simples como eu olho abro o armário e não sei o que é de vestir porque eu não me revejo em nada disto. Quem é que eu sou? Eu já nem sei que roupa é que eu gosto. Não é? Sim, disseste uma coisa muito interessante. Há muitos lutos, não é? Muitos lutos. Há o luto do casal sem filhos, há o luto da filha, que agora também é mãe, não é? Há o luto da mulher que nós éramos e deixamos de ser. É um portal, não é? É um portal. E é um portal lindo, mas uma intensidade brutal. Estás a falar de mim, ela está a falar de mim. Eu agora estou assim, estou bem paranoica. As pessoas sentam-se aqui e começam a falar de mim. Ai, amiga, pois é. Olha, então, diz-me, porquê é que as pessoas têm mesmo que ler este livro? Porquê é que os pais deveriam ter este livro na sua cabeceira? Olha, vou mais longe, eu digo pais, futuros pais, avós... Tios, é um livro para todos, é mesmo. É um livro para todos, sim.
precisamente porque eu sinto muito, e foi desse lugar, tanto que isso está na contracapa, de união. Vamos unir-nos novamente. Vamos aceitar o erro também dos outros. Aceitar que, ou tentar perceber a rede de apoio que eu tenho, o meu filho vai ter uma relação diferente com o meu pai, porque ele não é filho do meu pai, ele é neto. Portanto, vai construir uma relação diferente. E permitir que essa relação aconteça, desde que não seja perigosa, obviamente, não é? Mas perceber que essa maior parte das vezes essa diferença não acarreta perigo. Não é? E isso é um lugar também de muita generosidade para com os nossos filhos. Permitir-lhes que eles possam viver isso também com os nossos pais. E até porque eu digo, Inês, na maior parte das consultas, quando eu pergunto primeiras memórias de infância, a maior parte dos pais diz férias com os avós. Ou estar em casa dos avós. Foram as figuras que marcaram positivamente, não é? Nem todos, obviamente. Sim, claro que estou aqui a generalizar, mas é porque é mesmo a grande maioria que partilha isso. A presença dos avós. A ajuda que os avós davam aos pais, à mãe que ia trabalhar. E hoje não temos tanto isso. Portanto, é preciso, às vezes, contratar babysitters, perceber que precisamos de ajuda. A creche hoje em dia, e eu sei que também sei que do ponto de vista emocional a criança não precisa de socializar com 1 e 2 anos, mas muitas vezes a mãe não aguenta, não está saudável emocionalmente em casa para estar com aquela criança mesmo que tenha essa vontade. Eu já tive muitas mães também que tinham essa vontade de eu vou tirar o máximo da licença que conseguir, o máximo da licença alargada, vou ficar com ele em casa até 1, 2 anos, já combinei com o meu marido, e depois não aguentam, estão emocionalmente exaustas porque não têm mais rede de apoio, são só elas. Exato. E às vezes até já vêm deprimidas da própria gravidez. E de trás. Há tantas nuances, não é? Portanto, eu acho que é mesmo isso, antes de julgarmos, acho que é mesmo estender a mão e perguntar, não é? Sim. E sermos essa rede, e sermos essa comunidade. Sim. E criarmos também vínculos entre nós para nos sustentarmos. Sim. Eu acho que isso é tão importante hoje em dia. Sim, não é só o vínculo com os filhos, então e os outros, não é? Exato. Portanto, o que eu tentei trazer com o livro foi um lugar de conhecimento para já enquadrar cada mito num lugar de história sociocultural. Porque é que eles existiram? Porque é que eles continuaram? Porque é que eles se perpetuaram? Porque para mim a história faz parte de mim, eu gosto muito de história e, portanto, enquadra muito o contexto, a cultura, perceber quem nós somos, não é? Da nossa história. E os mitos também têm a sua história. E depois, consciência, com neurociência, com desenvolvimento infantil, com teoria da vinculação, com os neurónios espelho, com tanta coisa que já surgiu. Sim, perceber porque é que conseguimos desconstruí-los de uma forma empática, eu tento, não é? Pois cada um também tem a sua percepção, para não trazer julgamento, mas trazer acolhimento, trazer colo e trazer união. Porque eu sinto mesmo, e tu também, que eu sei que também já falámos muitas vezes sobre isto, que o mundo está tão polarizado. Sim. Que a própria educação também. Então, os pais que estão a educar os filhos, se também se sentirem polarizados, ou para a esquerda ou totalmente para a direita, independente, isto não é nada partidário que eu estou aqui a dizer, não é? Mas vão sentir que quem não disser ou não fizer exatamente igual, perfeito como eles, então está errado. Então é este lugar de união. Sim. E de experiências reais e vivências, enquanto psicóloga, com casos clínicos e muitos, muitos exemplos, que eu acho que isso também traz à pessoa que lê, olha, isto faz sentido. É? Isto realmente enquadra, faz aqui um enquadramento também, não só a teoria, mas a prática e a vivência real. Certo, e não são só as crianças que precisam de colo. Não. As mães precisam de muito colo, os pais precisam de muito colo, as famílias, não é? Precisamos de colo, ajuda comunidade. Ajuda é colo. Obrigada por teres vindo. Obrigada Obrigada querida. por esta conversa. Fica aqui esta sugestão
O Colo Não Vicia, um livro incrível mesmo. Acho que fizeste aqui um trabalho, é que tem tanto de conhecimento como de coração. Ai, Sabes? e Como de tem as experiência. imagens. Sim, As sim. imagens que são imagens reais. Sim, eu já estava aqui a ver o PP. Sim, que são imagens Nesta- reais. Sim, nesta todas as foto. imagens estão mais estilizadas, mas são a partir de fotografias da Reais. minha história. Que lindo. Portanto, é a minha parte da minha história que também está aí. Posso dizer, quando recebi as imagens, foi uma choradeira. Ah, Emocionei muito mesmo lindo. muito. está muito lindo. Obrigada, minha Obrigada, querida. eu, querida. Muito sucesso Obrigada. para este bebê. Obrigada também a vocês aí desse lado. Espero que tenham gostado desta viagem, que eu acho que trouxe conhecimento e trouxe muito colo. Trouxe aqui um espaço de não julgamento, de integração, de união, que é muito também a minha intenção, também com estas conversas. Sairmos do isolamento que só polariza, não é? E às vezes é o isolamento das próprias opiniões e virmos para um lugar mais comum de comunidade, não é? E de podermos nos ouvir uns aos outros e aprender, acima de tudo. Para a semana cá estarei com mais um convidado. Até lá, boas viagens. Até já.